Mas esse vírus gerou uma pandemia, uma doença, Covid-19. A gente sabe de onde o vírus surgiu, na região de Wuhan, na China. Mas é interessante que até hoje não se sabe explicar como surgiu. Existem estudos, pesquisas, investigações, discussões, mas apesar de sabermos a origem do vírus na China, a gente não sabe, os pesquisadores não sabem explicar como surgiu, não existe um consenso em relação a isso. E de repente você está pensando assim, lá vem o pastor falar de coronavírus, a gente já está cheio desse assunto. Não, é só introdução, porque na verdade eu estou pensando no outro vírus, que por sinal é muito mais perigoso do que o coronavírus, é muito mais letal do que o novo coronavírus. Eu sei que muita gente nega a existência desse vírus, mas é fácil negar com palavras, o difícil é resisti-lo. De acordo com a Bíblia, esse vírus chama-se pecado. E veja, a gente sabe onde surgiu o vírus do pecado, mas também não sabemos explicar como. E por incrível que pareça, a Bíblia diz que o vírus do pecado surgiu no céu, no ambiente onde está o trono de Deus e onde estão os seus anjos, um lugar perfeito, com seres perfeitos. Como explicar que um anjo de Deus, o principal dos anjos, em algum momento começou a nutrir no seu coração inveja, orgulho, soberba, egoísmo? E a maldade que nasceu no coração daquele ser perfeito, que vivia num ambiente perfeito, diante de um Deus perfeito, essa maldade que nasceu no coração dele, esse vírus que surgiu nele, contaminou 1/3 dos anjos do céu. A gente não sabe explicar como isso pode ter surgido. O pecado é inexplicável, é injustificável. É o que a gente chama de mistério da iniquidade, mistério da maldade. Mas o fato é que ele é real, surgiu no coração desse anjo, ele conseguiu persuadir 1/3 dos anjos do céu. Esses anjos foram infectados, foram também contaminados pelo vírus do pecado. E a Bíblia diz que eles foram expulsos do céu e vieram aqui para a terra, e chegando aqui, contaminaram os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E se você vai à carta de Paulo aos Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado que contaminou os nossos primeiros pais passa de pai para filho e contamina toda a humanidade. E em Romanos também, no capítulo 6, agora no verso 23, Paulo diz assim: o salário do pecado é a morte. A gente conhece esse texto, né? O salário do pecado é a morte. Ah, pastor, é que Deus fica chateado com o pecado, porque pecado é transgressão da lei de Deus, é desvio de Deus, é afastar-se de Deus. Então Deus fica chateado e mata, é por isso que o pecado leva à morte? Não, a questão não é essa. A questão é que o pecado nos separa de Deus, nosso Criador. Nós não fomos criados para a morte, segundo a Bíblia. E uma evidência disso é que a gente não aceita a morte. A gente não se acostuma com a morte, apesar de saber que ela é certa para todos que vivem. A questão é essa: o pecado separa de Deus, o Criador, a fonte da vida. Nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a eternidade, para a imortalidade. Salomão diz, em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Mas separados de Deus por causa do pecado, todos nos tornamos condenados à morte e morte eterna. O pecado faz separação entre nós e a fonte da vida.
Não adianta pensar que é imortal se está desconectado daquele que é eterno. Deus nos criou para a imortalidade, sim, porém uma imortalidade condicionada à nossa ligação, à nossa conexão com Ele. O pecado mata porque separa de Deus. E todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E o salário, a recompensa, o resultado final pelo pecado, diz Paulo, é a morte. Mas olha aqui uma coisa. Estamos aqui para pensar em boas coisas. Estou aqui para lhes dar uma boa notícia. Notícia que vocês já conhecem muito bem e que já compartilharam e compartilham com muita gente por aí. E é bom a gente pensar em boas coisas. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que quando nós estávamos condenados à morte por causa dos nossos pecados, contaminados pelo vírus do pecado, surgiu uma vacina, e o lugar onde a vacina surgiu foi o mesmo onde surgiu o pecado. A vacina surgiu no céu. João capítulo 3 verso 16. Vocês sabem de cor, muitos aqui sabem. Vamos mencionar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou tanto, a tal ponto, que Ele nos ofereceu o seu Filho unigênito único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vacina foi providenciada por Deus para nos livrar do vírus mortal do pecado. E essa vacina tem nome, chama-se Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo que nele crê, todo que a Ele se conectar, todo que receber essa vacina do céu, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E olha, um dos textos que eu acho assim mais fortes, que é uma declaração do próprio Senhor Jesus Cristo e que eu amo, é essa que está aqui no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Certo dia Jesus disse assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, disse Jesus. Quando Cristo dizia assim, em verdade lhes digo, é como se Ele dissesse assim: olha, lá vai, hein? Vou dizer uma coisa para vocês, que é impossível não ser real. Registra, marca, anota, porque é para valer. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo ou em condenação, mas Jesus diz, passou da morte para a vida. Eu estou falando aqui para pessoas que creem em Jesus Cristo? Sim ou não? Se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, você tem a vida eterna. Se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, você já passou da morte para a vida. Glória a Deus. Você dirá assim, pastor, quer dizer que a gente não vai morrer mais? Calma, de repente pode até dar uma morridinha, mas ó, não se desespera, porque é só um descanso. Alguém diz assim, se morte for descanso, prefiro viver cansado, né não? Mas é sério, essa morte não é definitiva, é só uma interrupção temporária de nossa vida, porque quando o Supremo Pastor se manifestar, todos aqueles que viveram e confiaram nele, todos aqueles que receberam, não no braço, mas na mente, no coração, a vacina do céu, ainda que eles estejam na sepultura, mortos é verdade, mas eles serão ressuscitados, com um corpo novo, perfeito e glorificado para a vida eterna. Porque disse Cristo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
não está mais sob condenação, já passou da morte para a vida. Glória a Deus. A vacina surgiu no céu. A vacina contra o vírus do pecado é o Senhor Jesus Cristo. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Sabe quem é o agente da divindade que aplica a vacina em nossa mente e nosso coração? É o Espírito Santo. Lembra que Jesus disse: quando vier o Consolador, o Espírito Santo, Ele vai lhes ensinar todas as coisas que eu lhes tenho dito e vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu lhes disse. O Pai providenciou a vacina. A vacina é o Filho, o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o agente da divindade que aplica a vacina. E olha uma coisa legal, ouça isso. Quando você se envolve nessa obra de anunciar o Evangelho, de anunciar Jesus, a vacina do céu, você está fazendo parte da equipe de saúde para livrar a humanidade da morte eterna, que é liderada pelo Espírito Santo. Você se torna um agente de saúde em nome do céu, da divindade, para salvar a humanidade, da qual você mesmo faz parte. Fala sério, isso é chique, não é? Você compreendeu, não é? Quando você compartilha o Evangelho com alguém, você está se unindo à divindade, para que o Espírito Santo possa aplicar a vacina do céu na mente e no coração das pessoas que estão ao seu redor. Isso é fabuloso. Quer ver outra coisa legal? Você nem precisa ir atrás da vacina. A vacina é que vem atrás de você. A vacina é que vem ao seu encontro. Não somos nós que encontramos a Deus, irmãos, é Deus quem nos encontra. Porque desde que nós pecamos, o Senhor está em busca das suas ovelhas perdidas. A vacina vem à nossa porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É chique demais. A vacina vem à nossa porta. A gente só precisa abrir a porta, abrir a mente, o coração, para que ele entre. E qual é a eficácia da vacina? A gente ouviu tanto isso, principalmente ano passado, não foi? Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, 50% de eficácia, 60%, a outra 80%, 90%. E a gente ficou assim, até querendo escolher vacina. Claro, quem decidiu tomar vacina, porque alguns decidiram não tomar, e a gente respeita, claro. Eu particularmente tomei, já foi mais de uma. Bom, qual a eficácia da vacina do céu? 50%. Mais um pouco, 70%. 99%. Não. Hebreus 7:25. Ele pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A eficácia da vacina do céu é de 100%. Ele pode salvar totalmente, definitivamente, plenamente, completamente, todo aquele que por meio dele se aproxima de Deus. A eficácia é de 100%. Tá bom? Posso dizer mais. Irmãos, eu estava muito ansioso para ser vacinado. Aí quando chegou o meu dia de tomar a vacina, ano passado, né? Foi, ano passado. Lá fui eu com a minha esposa. Chegamos lá, a fila estava dobrando o quarteirão. A minha esposa me olhou e disse: já sei, você não vai ficar, não é? Eu disse: o quê? Não vou ficar? Porque ela sabe que eu detesto fila e protesto sempre que eu vejo uma fila muito grande. É uma coisa que me irrita. Aí ela disse assim: já sei, você vai querer voltar, não é? Eu disse: de jeito nenhum. Não, vamos ficar aqui. E isso era 10 da manhã, deu 11, deu meio-dia, meio-dia e 30, bateu a fome. E ela me olhava e dizia: vai resistir? Eu disse: só sai daqui morto. Mas eu queria sair vivo, por isso que eu estava lá.
2 horas da tarde, chegou a hora da vacina. E o moço me olhou e disse assim: o senhor prefere ir no braço direito ou esquerdo? Eu disse: uma em cada. E tem outra coisa, eu morro de medo de agulha. Aliás, como a maioria dos homens. Mas eu fui lá, machão, recebi a vacina. E eu saí quase que flutuando de felicidade. Porque eu realmente estava afim, porque eu estava com medo de morrer. Eu não curto muito esse lance de morte. Meu negócio é viver. Aí chegou a segunda dose, fila. Mas lá o Gilson perseverando até a hora da vacina. Sabe, a minha reflexão é assim: como será que Deus olha para a gente, fazendo de tudo para não morrer, né? Correndo atrás de uma vacina, de um remédio. Irmãos, eu penso que Deus olha para a gente e sente dó, porque provavelmente Ele pensa assim: tadinhos, eles podem até se livrar do coronavírus, mas depois vem outro vírus, vem uma bactéria, vem outra doença. E se eles conseguirem superar todas as doenças, estão sujeitos à violência, acidentes. Quantos já morreram assim, né? Sem doença, mas por fatalidades. E se superar a doença, acidentes, violência, dizem que o tempo é o melhor professor, mas ele mata todos os seus alunos. Quem vive envelhece, quem envelhece enfraquece, e os fracos morrem. Se superar a doença, a violência, o acidente, vai morrer de velhice. Deus olha e sente dó, mas ouça isso: a tristeza de Deus não é porque vê pessoas morrendo. Eu não tenho dúvida de que a tristeza de Deus é ver todos os dias milhares de pessoas morrendo perdidas, sem nenhuma esperança de vida eterna, porque elas desprezaram a única opção que lhes foi concedida de superarem a morte. Elas rejeitaram a vacina do céu. Eu me lembro quando eu era menino, a minha avó dizia assim, minha avózinha materna, uma mulher muito simples, já falecida, ela dizia assim: quando eu morrer, eu espero ter uma boa morte. E um dia eu perguntei para minha avózinha: o que é boa morte? E ela disse assim: filho, boa morte é quando a pessoa morre sem sentir dor, morre de repente. Pensei assim: nem a boa eu quero, não é? Mas o tempo passou. E com todo respeito à memória da minha vozinha, que era uma sábia mulher, mas eu penso que se existe boa morte, não é morrer sem sentir dor. Se existe boa morte, é morrer salvo em Jesus Cristo. É morrer com a certeza de que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se existe boa morte, é morrer sabendo que você recebeu a vacina do céu e permaneceu unido a Deus pela fé. E você sabe que um dia, pelo poder desse Deus extraordinário, insofismável, inexplicável, um dia pelo poder desse Deus grandioso, você será tirado da sepultura para a vida eterna. Oh irmãos, que Deus nos abençoe. Que todos que estamos aqui, absolutamente todos, tenhamos a sabedoria, a sensibilidade, a humildade de aceitarmos a vacina providenciada por Deus para nossa salvação eterna. E Deus abençoe toda a igreja aqui reunida.